Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? A aula de hoje vai ser uma aulinha de gramática. A gente vai aprender a diferença entre as palavras that, those, this e these. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, a gente tem essas 4 palavrinhas aí, né, que estão aparecendo na telinha, que é o que interessa a aula de hoje. This, that e those. E qual que é a semelhança entre essas palavras? A semelhança é que todas elas são demonstrative pronouns, que isso quer dizer pronomes demonstrativos no inglês. Aí vem a perguntinha, o que são demonstrative pronouns? Bom, os demonstrative pronouns são usados para apontar um objeto ou pessoa e indicar a posição, distância destes em relação a quem está falando. Por exemplo, tem essas duas situações aqui, né? Nos dois casos, aparece uma mão apontando para uma maçã. Mas qual que é a diferença entre essas duas situações? É a distância, correto? Ou seja, no primeiro caso, a maçã está muito perto da mão que está apontando. Já no segundo caso, a maçã está muito longe da mão que está apontando. Mas a gente sabe disso porque nós estamos vendo a figurinha, certo? E na fala, como que eu vou saber que a pessoa que está falando está se referindo a um objeto ou pessoa que está longe ou perto do emissor da fala? Bom, é para isso que a gente utiliza os demonstrative pronouns. Essa é a função deles, ou seja, é indicar ou apontar para algum objeto ou para alguma pessoa e também para demonstrar a posição desse objeto ou pessoa no espaço. Ou seja, se essa pessoa ou esse objeto a quem eu estou fazendo referência na fala está perto ou longe de mim, da pessoa que está falando. Mas quando a gente for dar o exemplo, vocês vão entender melhor. Agora pode ficar meio confuso. Então, quando queremos apontar para algum objeto ou pessoa, nós usamos o demonstrative pronouns. É através dos demonstrative pronouns que conseguimos também saber se o objeto ou a pessoa mencionada na fala está perto ou longe de quem está falando. Vamos recapitular quais são os demonstrative pronouns em inglês? São esses daqui, these, that e those. Aí vem a perguntinha que interessa a aula de hoje. Quais são as diferenças entre essas palavras? Bom, vamos começar com this e that. Pois bem, qual que é a semelhança entre o this e that? Lembrando que os dois são demonstrative pronouns, então a função deles é apontar ou indicar alguma pessoa ou algum objeto e demonstrar qual é a distância deles com relação à pessoa que está falando, certo? Pois então, a diferença entre essas duas palavras é que quando você utiliza o this, o objeto ou a pessoa a quem você está apontando ou indicando está perto da pessoa que está falando. Então, se você for indicar um objeto que está perto de você, você vai utilizar o this. E já o that, você vai utilizar quando o objeto, a pessoa que você está fazendo referência, está longe de quem está falando. Então, se você for querer se referir a um objeto longe de você, você vai utilizar o that. E uma observação importante, tanto this quanto that a gente utiliza no singular. Isso mesmo, então o objeto, a pessoa a quem eu estou me referindo, tem que estar no singular. Vamos de exemplo, voltando aqui para o caso da maçã. No primeiro caso, a gente tem uma maçã que está perto, né, do dedo apontado, e no segundo caso, nós temos uma maçã que está longe do dedo apontado. Bom, pelo que a gente acabou de aprender, no primeiro caso, eu utilizaria this ou that para fazer referência a essa maçã. Eu utilizaria o this, certo? Por quê? Porque a maçã está perto do dedo apontado. E como eu disse, o this a gente utiliza quando o objeto ou a pessoa a quem eu estou fazendo referência, né, a quem o emissor da fala está fazendo referência, está perto da pessoa que está falando. E já no segundo caso, onde a maçã está longe, você vai utilizar o that, porque o that ele é utilizado quando o objeto ou a pessoa a quem o emissor da fala está fazendo referência
está longe, né, dessa pessoa que está falando. Mas agora vamos de exemplo, nessa primeira situação aí. Look at this apple. Olhe para esta maçã. Veja aí que a gente utilizou o this aí no exemplo para fazer referência ao quê? A maçã, certo? Ao apple, que quer dizer maçã em inglês. Então, this apple quer dizer esta maçã. Look at this apple. Olhe para esta maçã. Então, eu estou fazendo referência ou apontando, indicando um objeto que está no singular. E por que eu utilizei o this nesse caso e não o that? Porque o objeto está perto da pessoa que está falando. Então, como a maçã está perto de mim, eu vou utilizar o this. Look at this apple. Olhe para esta maçã. E no segundo caso aí, onde a maçã está longe do dedo, como que seria um exemplo? Look at that apple. Olhe para aquela maçã. Veja aí que já nesse segundo caso eu utilizei o that para fazer referência ao apple, né, que quer dizer maçã. Então, that apple quer dizer aquela maçã. E por que eu utilizei o that aí e não o this? Porque neste caso, a maçã está longe da pessoa que está falando, né? Ou seja, o objeto está longe da pessoa que está falando. Então, é por isso que eu utilizei o that nesse caso. Então, o this você usa quando o objeto está perto e o that você utiliza quando o objeto, ou pode ser uma pessoa, está longe da pessoa que está falando. E lembrando que tanto this quanto that você utiliza no singular. No caso aí, como você viu, teve uma maçã só, por isso que a gente utilizou o this e o that. E agora vamos continuar. Tem o this e o these, né, com dois E aí. Bom, esses dois, na verdade, eles são a mesma coisa. Isso mesmo. A diferença é que o this, com os dois S, é o plural de this com a letra I. Isso mesmo. O this com a letra I você utiliza no singular e o these com a letra E você utiliza no plural, mas de resto eles são a mesma coisa. E o that e o those. O that e o those, eles também são a mesma coisa. Isso mesmo, a diferença é que o those é o plural de that. Então, o that você vai utilizar no singular e o those você vai utilizar no plural. Mas de resto, eles significam a mesma coisa. Então, vamos aqui para aprender a diferença entre these, com a letra E, e those. Bom, como dito, o these é a mesma coisa do this e o those é a mesma coisa do that, certo? Os dois, eles são demonstrative pronouns, ou seja, eles têm a função de apontar ou indicar algum objeto ou pessoa e para a gente saber a distância em que esse objeto ou essa pessoa está do emissor da fala, certo? Então, no this aí com a letra E, você utiliza quando os objetos e as pessoas a quem está se fazendo referência estão perto de quem está falando. Já no segundo caso, no those, você vai utilizá-lo quando os objetos, as pessoas a quem estão fazendo referência, estão longe de quem está falando. E em ambos os casos, tanto em these quanto those, você vai utilizar no plural. Isso mesmo, lembrando que these é a mesma coisa que o this lá com a letra I, ou seja, os dois você utiliza para fazer referência a objetos e pessoas que estão perto de quem está falando, só que a diferença é essa, que o this com a letra I você vai utilizar no singular e o these com a letra E você vai utilizar no plural, porque o this com a letra E é o plural de this com a letra I. E já o those aí, ele é a mesma coisa do that, então ambos você vai utilizar para fazer referência a objetos e pessoas que estão longe de quem está falando, mas como o those é o plural de that, você vai utilizar o those para coisas que estão no plural. E o that você utiliza para coisas que estão no singular. Vamos de exemplo aqui. Veja que nesse caso a gente tem um dedo apontado para 4 maçãs, certo? Ou seja, já mudou lá do primeiro caso. O outro caso era uma maçã só no singular. E agora são 4 maçãs, ou seja, está no plural, certo? E qual que é a diferença entre essas duas situações? É a distância, não é mesmo? Em um caso, o dedo está apontado para as maçãs que estão perto dele, e no outro caso, o dedo está apontado para as maçãs que estão longe dele. No primeiro caso aí, com base no que a gente acabou de aprender, qual demonstrative pronouns
caberia nesse primeiro caso aí a gente utilizar? Seria o these, certo? Por quê? Porque está no plural, são várias maçãs, e as maçãs estão perto da pessoa que está falando, estão perto do dedo apontado, então você vai utilizar o these. E no segundo caso, aonde tem várias maçãs, está longe do dedo apontado, qual palavrinha a gente utilizaria? O those. Por quê? Porque são várias maçãs, tá no plural, e elas estão longe do dedo, né? Elas estão longe da pessoa que está falando. Então, você já vai utilizar those nesse caso aí. Agora, vamos de exemplo. No primeiro caso aí. Look at these apples. Olhe para estas maçãs. Veja aí que a gente utilizou o these, né, com a letra E, para fazer referência às maçãs, apples, né, que está no plural, maçãs. E por que a gente utilizou o these nesse caso? Porque os objetos a quem eu estou fazendo referência estão perto da pessoa que está falando. Isso mesmo. Então, look at these apples. Olhe para estas maçãs. E nesse caso aqui, onde as maçãs estão longe do dedo, vamos de exemplo. Look at those apples. Olhe para aquelas maçãs. Veja aí que a gente utilizou nesse caso a palavrinha those para fazer referência a apples, que quer dizer maçãs, né, no plural. E por que a gente utilizou a palavra those nesse caso aí? Porque os objetos estão longe da pessoa que está falando. Então, look at those apples. Olhe para aquelas maçãs. Então, conseguiu perceber a diferença entre essas palavras? Vamos fazer um resumo aqui. O these com a letra I, ele é utilizado quando o objeto ou a pessoa a quem você está fazendo referência está perto, né, da pessoa que está falando, e é utilizado no singular. Já o these com a letra E, você utiliza quando o objeto ou a pessoa a quem você está fazendo referência está perto, né, da pessoa que está falando, e no plural. Já o that você utiliza quando o objeto ou a pessoa a quem está fazendo referência está longe do emissor da fala e no singular. E já o those você utiliza quando o objeto ou a pessoa a que está fazendo referência está longe do emissor da fala e no plural. Então, essa é a diferença entre essas quatro palavras. Mas calma aí que não acabou ainda não. Como seria a tradução dessas palavras para o português? Isso daí eu vou colocar só para vocês terem noção. O these significaria este, esta, o isto. O these, estes, estas. O that, esse, essa, isso, aquele, aquela. E o those, esses, essas, aqueles e aquelas. Mas assim, não fica tão focado na tradução em português. Você tem que entender o que elas significam. Vamos de mais exemplos aqui. Neste caso, that is my house. O que isso quer dizer? Aquela é a minha casa. Veja aí que a gente utilizou o that nesse caso, porque a pessoa está apontando para uma casa que está longe dela. Como você viu aí, a casa está longe da pessoa que está falando. Então, ele já utilizou o that. E por que eu utilizei o that e não o those? Porque o that é usado para objetos ou pessoas que estão no singular, ou seja, uma casa só. Então, eu vou usar o that. That is my house. Aquela é a minha casa. Nesse caso aqui, this is my daughter. O que isso quer dizer? Esta é a minha filha. Eu utilizei o this aí no caso, porque eu estou fazendo referência a uma pessoa só, né? Daughter, que é filha. Então, por isso que eu utilizei o this com a letra I, não com a letra E. E por que eu usei o this e não that? Porque a pessoa a quem eu estou fazendo referência está perto da pessoa que está falando. Veja aí que a menininha, a filha dela, está perto dela. Então, this is my daughter. Essa é a minha filha. Nesse caso aqui, these are my dogs. Estes são meus cachorros. Veja aí que eu já utilizei o these, né, com a letra E. E por que eu utilizei ele? Porque eu estou fazendo referência a dois cachorros, né? Ou seja, está no plural. E os cachorros estão perto da pessoa que está falando. Então, você vai utilizar o these, que é usado quando está no plural e perto da pessoa que está falando. These are my dogs. Estes são meus cachorros. E no caso aqui, those are my parents. Aqueles são meus pais.
Veja aí que a gente utilizou o those nesse caso, porque as pessoas a quem a mulher está fazendo referência estão longe dela, que são os pais dela, né? Então, nesse caso aí, a gente utiliza o those porque ela está fazendo referência a duas pessoas, né? Aos pais dela. Então, são duas pessoas, tá no plural, e essas pessoas estão longe dela. Então, those are my parents. Aqueles são meus pais. E aí, conseguindo perceber, então, a diferença entre o uso dessas 4 palavrinhas? E agora vamos de uma observação. Essas palavras, this, that, que a gente acabou de aprender, elas também são usadas em outras situações, não só para apontar para alguém ou algo. Vamos ver algumas dessas outras situações aqui. Por exemplo, você pode usar essas palavras também para fazer referência a frases de tempo. Nesse exemplo aqui. My brother will visit us this morning. Meu irmão nos visitará esta manhã. A gente utilizou aí o this, como você pode ver, que quer dizer o quê? This morning, esta manhã. Está fazendo referência ao tempo. Então, meu irmão vai nos visitar esta manhã. My brother will visit us this morning. Nesse caso aqui, eu não estou apontando e indicando nenhuma pessoa ou objeto. Eu só estou fazendo referência que meu irmão vai visitar esta manhã, this morning. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que essas palavrinhas, this, that, que a gente acabou de aprender, elas podem ser usadas em outras situações que não necessariamente a função delas seja indicar algo ou algum objeto. Outro exemplo, você também pode usar essas palavras para referir a coisas ou ideias. Um exemplo aqui. Let's go to the park today. Are you okay with that? Vamos ao parque hoje. Você está bem com isso? Veja aí que a gente utilizou o that nesse caso. E para que serviu esse that aí? Foi para apontar para algum objeto ou para alguma pessoa? Não, não teve essa função. Aí o that foi para retomar o que eu acabei de falar, para referir a uma ideia que eu acabei de ter. Let's go to the park today. Vamos ao parque hoje. Aí eu complementei. Are you okay with that? Você está bem com isso? Então esse that está fazendo papel de quê? Você está bem com a ideia que eu tive de irmos para o parque hoje? É para isso que esse that está servindo aí, para fazer referência ao que eu acabei de falar. Let's go to the park today. Are you okay with that? Vamos ao parque hoje. Você está bem com isso? E também a gente pode utilizar, né, no caso o this e o that, para indicar distância emocional. No caso aí o this, ele indica algo positivo, que estamos satisfeitos e felizes. Já o that, ele pode servir para indicar algo negativo, que estamos insatisfeitos ou infelizes. Vamos de exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Nesse caso aqui, I'm going to meet that cousin of mine today. Vou encontrar aquele meu primo hoje. Eu utilizei aí o that. Então, that cousin of mine, aquele primo meu. Você percebeu aí que o that criou uma distância emocional na fala? Ele indica uma insatisfação ou infelicidade do emissor em encontrar o primo dele. Então, por exemplo, I'm going to meet that cousin of mine today. Eu vou encontrar aquele meu primo hoje. Parece que eu coloquei uma distância emocional na minha fala. Tipo, eu vou ter que encontrar aquele meu primo, that cousin of mine. Então, esse that aí foi utilizado para criar uma distância emocional na fala. Ou seja, eu não estou tão satisfeita assim de encontrar aquele meu primo. É uma ideia que me desagrada. Então, o that, ele também pode ser utilizado nessas situações. E se em vez do that, a gente utilizasse o this nesse exemplo aqui. I'm going to meet this cousin of mine today. Vou encontrar esse meu primo hoje. Veja aí que já mudou o contexto da fala. No primeiro caso, onde eu utilizei o that, parece que eu não estava gostando muito da ideia de encontrar o meu primo. E nesse segundo caso, já não. Parece que eu estou ok em encontrar meu primo. Então, esse this aí que a gente utilizou, I'm going to meet this cousin of mine today, vou encontrar esse meu primo hoje. Esse this criou uma proximidade emocional na fala, ele indica a satisfação e felicidade do emissor em encontrar o primo dele. Então, I'm going to meet this cousin of mine today, vou encontrar esse meu primo hoje. Veja aí que o this já não deu aquela distância emocional igual ao caso do that, não, pelo contrário, ficou uma coisa mais, digamos aqui, acolhedora, né, mais aconchegante. Passou a ideia de que a pessoa não está se importando, né, de encontrar o primo dela, muito pelo contrário, é uma ideia que agrada ele. Essas palavras também podem ser utilizadas para compartilhar uma informação. Por exemplo,
Remember that math teacher? She's pregnant. Lembra daquela professora de matemática? Ela está grávida. A gente utilizou aí o that. E no caso, a intenção do that aí não é indicar ou apontar para alguém que eu estou vendo. Não, é para compartilhar uma informação. Tipo, quando você fala, lembra daquela professora de matemática? Então, remember that math teacher? É para isso que eu utilizei o that aí. Para compartilhar uma informação sobre uma professora de matemática. Aí, o complemento da frase é she's pregnant, ela está grávida. Então, lembra daquela professora de matemática? Então, ela está grávida, estou compartilhando uma informação. Outro exemplo. She gave me this book and told me to read it. Ela me deu este livro e me disse para lê-lo. A gente utilizou aí o this e, no caso, eu não estou querendo apontar para um livro. Ah, porque eu usei o this, necessariamente eu estou com o livro na mão? Não. Neste caso aí, o this não está servindo para isso, para apontar, indicar algum objeto, mas para compartilhar uma informação. Às vezes eu quero dar ênfase, né, ao fato que ela me deu um livro. Aí eu falo, she gave me this book and told me to read it. Ah, então ela me deu este livro e me disse para lê-lo. Então, não necessariamente eu estou com o livro na mão, mas eu estou compartilhando essa informação, introduzindo o livro na história, né, que ela me deu, e aí eu usei o this. She gave me this book and told me to read it. Ela me deu este livro e me disse para lê-lo. Mas isso daí eu estou dando uns exemplos para vocês verem que essas palavras this, that, elas podem ser usadas em outras situações que não sejam somente para apontar ou indicar algo. Então é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei pra mim, me ajuda demais. Compartilhe o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações e muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.